Olá, pessoal, sempre muito bom ter vocês aqui em mais uma entrevista do quadro O Ser e Fazer Psicologia. Hoje nós vamos falar de psicologia hospitalar. E quem está aqui com a gente é Terezinha Amaro. Terezinha, muitíssimo obrigada por ter aceitado participar. É sempre muito bom te ouvir e aprender com você. E eu queria que você Obrigada. se apresentasse. Sim, sim. Então, muito bom também estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Também é um prazer. Então, vamos lá, vamos começar falando, né, sobre a minha formação. Então, eu sou psicóloga, clínica, hospitalar, né, e sou pesquisadora. Tenho já um bom tempo aí de caminhada, né, na psicologia. Já trabalhei muito nessas áreas que eu acabei de dizer. E tenho também doutorado, tenho pós-doutorado na área, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Mas vamos lá. Legal. Conta pra gente por que que você escolheu a psicologia e na psicologia hospitalar, o que que te atraiu? Então, a psicologia sempre foi um direcionamento que eu tive desde o meu ensino médio, né? Onde eu tive uma professora que era professora dessa área. Então, na minha época, tinha assim, algumas dúvidas entre psiquiatria, psicologia, e eu gostava, na verdade, desse movimento, dessas áreas, né? E, então, começou já aí meu interesse, porque era coisa da, como vamos entender, falava assim da psicologia, não, como é que fala? Da medicina da alma, era assim que se era dito na época, né? E eu falava, nossa, deve ser muito interessante entrar por esse caminho diferente e tal. Então, tudo me motivou nesse sentido. E depois, conforme eu, né, fui tendo que fazer a minha opção, isso ficou cada vez mais forte, conversando com colegas, que isso também é muito interessante, você começa a conversar com colegas que estão prestando e que vão fazer né, essa área, então vai te dando um pouco mais de consistência mesmo, né, da sua opção. Você fala, bom, acho que é isso mesmo. Então, começou por aí, né, mais Uhum. ou menos nesse caminho que eu fui. Legal. Hoje, eu acho que na FMU, pelo menos, a gente não tem a disciplina de psicologia hospitalar na grade, né? Não Mas a gente temos, não temos. Então, quem quer atuar com psicologia hospitalar, como que deve complementar a formação? sim. Nós temos nos últimos anos, que a gente chama de, que são os estágios específicos, né, que são estágios obrigatórios. Esses estágios, eles dão a oportunidade do aluno ir a campo e estar em contato com a psicologia hospitalar. E claro que nesse período o aluno ele tem que, de alguma forma, ser um pouco protagonista, procurar ler bastante sobre a área. O supervisor também vai, de alguma maneira, conduzindo todo esse trabalho e supervisionando e orientando, dando um feedback e, ao mesmo tempo, leituras importantes, esclarecimentos, tudo isso em conjunto, né? Mas é muito importante que o aluno, assim, ao finalizar esse estágio obrigatório, né, antes dele ir a campo como profissional, que ele faça uma formação. É primordial que ele faça essa formação. E no estado, no Brasil, né, na verdade, tem muitos cursos de formação em psicologia hospitalar. Na cidade de São Paulo, né, nós temos várias opções, né, e aperfeiçoamentos, pós-graduação, enfim, residências. Então, nós temos várias situações que o aluno pode, de alguma forma, fazer essa escolha. Se ele trabalha, ele pode fazer uma pós-graduação, que, que é permitido, né, que ele pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E se ele tem um tempo maior, ele pode, então, entrar um processo mesmo de residência, onde ele tem contato com as áreas, ele parte, praticamente ele fica direto, né, full time, digamos assim, nessa experiência. Então, é primordial que o aluno faz isso. E na psicologia, ó, não só na psicologia, mas em todas as áreas, né, essa educação continuada, ela precisa ser sempre alimentada e continuada, né, e a psicologia hospitalar, ela tem um pouco disso, né.
Então, eu acho que um pouco esse é o caminho assim maior, né, Uhum, do aluno. Temos referências na área que são importantíssimas, que o aluno que nunca ingressou, ele precisa conhecer, ele precisa saber, e o supervisor precisa também direcionar nesse sentido, né? uhum, Nós temos sim. aí grandes nomes, né, e referências que já desde os primórdios mesmo da psicologia hospitalar que têm trazido muitas contribuições, né? Uhum, legal. E só para esclarecer, durante a graduação nós temos estágios obrigatórios, mas pelo menos Aham, na FMU a gente tinha a opção de escolher, né? Eu vou fazer meu estágio na hospitalar, eu vou fazer em psicanálise, eu vou fazer, né? Cada faculdade vai ter o seu perfil, mas é obrigatório fazer estágio, mas a gente tem uma certa liberdade em qual, tentando já direcionar a nossa carreira para depois de formados, né? sim, sim. E ao longo Sim, do, e ao longo do tempo, Terezinha, o que que você entende que seja o perfil do psicólogo que mais se adapta ou que mais se realiza trabalhando na psicologia hospitalar? pois é. Na verdade, assim, eu acho que isso acaba sendo construído, mas a disponibilidade, o trabalho em equipe é primordial. O aluno que vai para um trabalho em hospitais, ele precisa ter essa disponibilidade de trabalhar em equipe, porque no hospital o trabalho é interdisciplinar, multidisciplinar, enfim, ele faz um trabalho muito mais, né, nesse formato de discutir os casos, né, de ter uma boa escuta, de alguma forma não ter um tempo estipulado, vai depender muito de cada paciente, né, de criar situações de atendimento, enfim. Então, o perfil é um pouco mais esse. Eu acho que outras questões vão se juntando, né, a esse perfil, mas, na verdade, esse primeiro ele é primordial, porque a clínica ela é individual, né? Mas o hospital não, né? O hospital ele tem essa coisa multiprofissional. Então, Uhum, acho que esse é um grande diferencial, assim, né, para você ingressar. E a escuta, claro, sempre muito importante, mas também não só no hospital, eu acho que, né, na clínica também ela é soberana, né, digamos assim. Mas e tem outras questões do tipo, está sempre se atualizando também do que, né, dentro daquele contexto, muitas, muitos nomes diferentes eles vão ouvir, porque cada profissional tem a sua especificidade, então ter essa disponibilidade também de querer, de conhecer, de saber, né, isso é importante, porque não é só o nosso olhar. Nós temos que ver também sobre o olhar do outro para juntar e ter uma condução, né, única com aquele paciente. Enfim, eu acho que isso uhum. é muito importante. E eu acho que vale então explicar um pouquinho mais como que é o dia a dia de um psicólogo hospitalar, porque ele não vai fazer o atendimento clínica individual, né? Talvez ele atenda a pessoa uma única vez, talvez ele atenda a família, né? Então, contar um pouquinho como que é a Sim, sim, dinâmica. sim. Olha, existem alguns formatos, vai depender do hospital você vai trabalhar, que você vai ser contratado, enfim. Nós temos hospitais que temos equipes de psicólogos, e essas equipes, às vezes, têm até trabalhos ambulatoriais, às vezes, pacientes até que são encaminhados a um trabalho ambulatorial, que às vezes têm um tratamento lá e depois podem fazer um tratamento, um acompanhamento psicológico em serviço ambulatorial, que é diferente, tá? Mas o trabalho nessas frentes maiores, né, os profissionais, eles se reúnem sempre para discutir alguma coisa, também é um trabalho grupal, interdisciplinar, né, na maioria das vezes, ou multi em algumas situações, na maioria das situações. Agora, existem hospitais que temos um profissional da psicologia. E aí, esse trabalho, normalmente, é um trabalho que exige mais do, né, uma certa dinâmica, digamos assim,
porque é um trabalho onde você tem que dar conta de uma série de coisas que, na verdade, acaba sendo quase que não, quase que impossível, né? Então você tem que ter esse manejo de ver aquilo que, de alguma forma, as interconsultas que são exigidas naquele momento, que são mais importantes, enfim, que são requerem um atendimento psicológico naquele momento. Então ele vai ter que ter esse filtro ali, né, para fazer um bom trabalho, né? Agora, isso que você falou de ter às vezes o atendimento é único, sim, às vezes sim. Na maioria das vezes, o período é muito rápido. O paciente, às vezes, ele chega no hospital e ele fica um dia para o outro, no máximo 2 dias, 3 dias. Então, tudo isso, às vezes, a gente tem que lidar. Então, você sempre tem que tratar o paciente naquele dia com o atendimento vai ser com um começo, meio e fim, né? Porque a gente não sabe como será o dia seguinte. Então, sempre é muito importante esse trabalho dentro do contexto hospitalar. Quando é um contexto hospitalar maior, que tem o serviço ambulatorial, aí às vezes até tem um acompanhamento um pouco maior, né? Mas é uma outra questão e quando são hospitais de grande porte, né? Que tem esse Uhum, atendimento. Mas fora isso, eu acho que essa linha de que tem que ter começo, meio e fim, né, num atendimento, ela é importante ter sempre em mente, né? uhum. Que é assim que funciona na maioria das vezes. Legal. E aí a gente pode entrar na questão da abordagem, né? Um psicólogo hospitalar, ele não necessariamente tem que atuar o tempo todo só com a psicologia breve, que talvez seja um pouco mais encaixando mais no que você está trazendo, né? Mas ele pode ter uma sua própria abordagem, né? Assim, um Sim, sim, psicanalista, sim, a junguiano. abordagem, sim, pode. Ele pode atuar como ele, dentro daquela da abordagem que ele se identifica, né? Então, isso aí não tem problema algum, né? É até importante ter, porque, na verdade, você tem um controle maior daquilo que você faz, você tem mais propriedade da sua condução, você pode pedir uma supervisão inicialmente com alguém da mesma abordagem para você poder ver se você está caminhando né, dentro daquilo que é esperado. Então, assim, mas a abordagem ela é muito importante, não importa qual seja, mas é importante que tenha uma abordagem a ser feita. Às Uhum, vezes, quando você já tem um grupo de psicólogos e eles já têm né, uma abordagem específica, isso tem que ser conversado, dialogado, mas normalmente não é exigido que a pessoa que seja contratada ela tenha aquela abordagem, né? uhum, E do hospital, na verdade, o hospital acho que nem interfere nisso daí, né? Vai muito do estilo mesmo pessoal e da identificação mesmo do profissional. uhum. E hoje você faz supervisão de estudantes de Aham, psicologia que fazem estágio em hospitais, né? sim. O que que você pode contar para a gente, assim, de quais são os erros, ou talvez uma expectativa fora do lugar? Ah, eu vim fazer estágio na hospitalar achando que ia ser assim, mas me decepcionei. Talvez eu não tenha o perfil. Tem alguma coisa nesse sentido? Às vezes, alguns alunos, né, de alguma forma, se sentem um pouco não tão confortáveis, porque o hospital é um local, né, de lutos, né, de perdas, e que, às vezes, para algumas pessoas, isso acaba ficando um pouquinho mais desconfortável e tal. E não tem problema nenhum, eu acho que o estágio é exatamente para a gente poder ver isso. Tem até um livro bem antigo da Ana Pita, mas ela diz uma coisa, Hospital Dor e Morte como ofício, né? Então, às vezes, muitas vezes você acaba tendo que entender um pouco esse lado e trabalhar um pouco isso com você também, né? Essa coisa do acolhimento o tempo todo, de colher as famílias, de estar com as famílias daquela pessoa, né? De alguma maneira você estar ali presente mesmo, né, o tempo todo. E eu acho que é isso, tá? Até se trabalhar né, consigo mesmo essas questões, porque luto não, é uma coisa que é o que mais tem dentro do hospital, né?
E Uhum. mesmo Sim. da família, o luto da família que está lá, deixou de fazer as coisas para estar ali, não Uhum. deixa de ser um tipo de luto, né? Sim. Trabalhar questões de morte, né? Então, eu acho que é um pouco mais isso que temos aí dentro desse contexto, tá? Uhum. Sim. Então, eu acho que com isso você já cobriu a questão, né, do perfil da pessoa que trabalha nessa área. Aham. E com relação à demanda, você entende que hoje existe demanda, né, para essa especialização? O mercado está precisando de mais profissionais? Então, acho que agora nós temos assim temos uma demanda maior, sim, né? Os hospitais colocam mais o psicólogo dentro da equipe, né? E foi uma conquista que tem vindo já de muitos anos. Então, nós temos, assim, equipes e equipes em hospitais, de psicólogo. Então, aumentou, sim. Aqueles hospitais que não têm muitos profissionais trabalhando, eles fazem convênios com as universidades, né, para que dá a oportunidade dos estudantes poderem ter o contato com a área e também conhecerem a área. Mas eu acho que aumentou, sim, a demanda. Eu penso que tem aumentado. Tem a Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar, está sempre em crescente debate, né, simpósios, congressos, então trazendo um lado bem contemporâneo aí da área, né? É uma área que cresceu muito, né, desde os primórdios da década de 70, por exemplo, digamos assim, né? Nós tivemos a professora Matilde Neder, que foi uma das grandes percussoras desse movimento da psicologia hospitalar, entre vários outros nomes que nós temos que podem ser citados, mas e que hoje em dia, e que foi vindo de uma maneira bem paulatinamente, né? Mas hoje eu vejo como um crescimento bem maior. E temos aí bastante oportunidades, Legal. né? E tem algo sobre a psicologia hospitalar que eu não perguntei e que você acha que seria legal compartilhar? Então, acho que na verdade você acabou, na verdade, pegando, acho que o que envolve mesmo, né, a psicologia hospitalar. Nós falamos da questão do trabalho entre profissionais, né, todos com voz. Eu acho que é a questão da voz, né? Talvez isso. Porque às vezes a gente tem uma questão que o hospital ele tem muita questão do enfermeiro, do médico, né? Eles são vozes mais fortes, mais presentes. Então, acho que o psicólogo ele precisa também entender que ele tem esse espaço de voz lá dentro. Então, talvez esta seja uma dica boa, né? Mostre que vocês têm voz dentro do hospital, né? O nosso trabalho precisa ser sempre colocado, mostrado, né? De alguma maneira, porque ele é extremamente primordial, né? Principalmente para poder acolher famílias e pacientes, às vezes até em de situações graves, de doenças mais graves mesmo, que precisam de ter todo esse acolhimento e um resgate até da subjetividade, porque muitas vezes o paciente fica dentro da condição hospitalar, como se ele fosse simplesmente, olha, o paciente, né, que tenha tal problema, né, que Hum. está lá. E, na verdade, é um senhor, ou uma senhora, ou uma criança, ou um adolescente que tem uma história, que às vezes quer falar um pouquinho dele, porque está se sentindo ali só o tempo todo falando daquela situação que, né, o levou até ali. Então, esse resgate da subjetividade do paciente é algo que o psicólogo ele precisa estar sempre muito atento para poder enaltecer isso dentro da condição lá hospitalar. Então, assim, eu acho que vejo essa questão do resgate da subjetividade ela é importante, a questão da escuta, a questão de trabalhar bem e trabalhar consigo, né, e com as situações do luto, né, dentro do Uhum. hospital, e os cuidados paliativos, por exemplo, né, a questão do trabalho com a equipe, né. Então, acho que juntando tudo, eu chego na sua primeira pergunta, que é a questão do perfil.
né? Uhum, A hora que você junta tudo isso, esse é um perfil que o aluno precisa entender, né? O uhum, aspirante, né? A isso, entender que é com isso que ele vai estar trabalhando e que ele vai estar, que vai ser o dia a dia dele. uhum. Então, acho que é um pouco por aí. Tá Legal. certo? Aham. Você gostaria de finalizar fazendo um convite, então, para as pessoas estudarem psicologia e se especializarem na psicologia hospitalar? Sim, eu acho que estudem, se você tem esse desejo, eu acho que a gente precisa conhecer, a gente precisa ser curioso, conhecer quem falou, a origem, como que se trabalha hoje, como se trabalhava antes, né? E, por favor, não deixem de estudar, façam de alguma maneira algum estágio para que vocês reafirmem esse desejo, né? E concretizem, né? Eu acho que é um pouco por aí. Legal. Perfeito. Terezinha, muito obrigada. Tenho certeza que vai esclarecer muitas dúvidas de quem está flertando com a área, né? E daqui a pouco a gente volta, porque a gente tem outra entrevista agendada. Ok, obrigada também pela. Olá, muito obrigada por ter assistido essa entrevista. Espero que ela tenha te ajudado a ampliar o seu olhar sobre a psicologia, a tirar as suas dúvidas. Nós estamos aqui gravando uma série de entrevistas. O nome do quadro é O Ser e Fazer Psicologia. E o propósito é apresentar para você as diversas áreas de atuação e as diversas abordagens da psicologia. Então, por exemplo, áreas de atuação: psicologia hospitalar, psicologia escolar, psicologia jurídica, e abordagem seria a psicologia analítica, a psicanálise, o TCC, análise de comportamento. Então, se você está querendo, só por curiosidade, entender como funciona a psicologia, ou se você é aluno de ensino médio e está tentando escolher uma profissão, ou se você já é aluno de psicologia e tem tantas opções pela frente que não sabe o que escolher, continue assistindo. Temos outras gravações que já foram publicadas e ainda teremos mais, né? E continue assistindo, compartilhe com quem você acha que também pode se interessar pelo assunto, tá? A ideia é sempre trazer informação e conteúdo interessante para vocês. Obrigada mais uma vez e nos vemos na próxima entrevista.